Vamos todos cantar de coração. Tá começando aqui com o Benja. O homem tá aqui, o homem chegou. Alexandre Campelo, o novo presidente do Vasco. Vocês acharam que eu não ia buscar o homem? Não, lógico que buscar o homem. Que prazer te conhecer. Prazer é todo meu, Benja. Antes eu quero te perguntar um negócio. Eu te chamo de doutor, porque você é médico. Te chamo de Alexandre, te chamo de Campelo. Oh, e aí, presidente, o que você prefere? Eu não gosto muito de ser chamado de doutor e também não me acostumei ainda com essa coisa de presidente. Eu prefiro que me chame pelo nome, Alexandre ou Campelo. A maioria me chama por Campelo. Campelo? É. Então, nós vamos começar um papo aí com o Campelo hoje. Você que é torcedor do Vasco, né? Eu sei que o clima tá meio assim, foi uma semana meio conturbada, mas vocês têm hoje uma chance de conhecer, como eu também. Estou conhecendo agora o presidente do Vasco, o novo presidente do Vasco. Então você pode mandar suas mensagens no Twitter, tá aí, Campelo Fox Sports. Eu já ia chamar de Ale, mas eu falei, é muita intimidade. Né? Ale, beleza. Não. Então, antes da gente começar o nosso papo, vamos ver um pouco aí de tudo isso que está acontecendo no Vasco. Alexandre Campelo no Aqui com o Benja. Roda aí. Uma das eleições mais polêmicas e disputadas da história do futebol brasileiro. O Vasco da Gama tem um novo presidente. Médico respeitado, Alexandre Campelo vai ter a missão de recolocar definitivamente o clube de São Januário entre as principais forças do país e até do continente. Vasco de tantos e tantos títulos, de milhares de apaixonados. Campelo já fez parte da tua imensa torcida bem feliz e foi profissional dele. Hoje vai ter de se dividir entre o amor e a razão. Mandatário que chega para assumir o lugar do polêmico e emblemático Eurico Miranda. Campelo, que surgiu como uma surpresa. Era da chapa de Júlio Brandt, mas decidiu sair no final. Atitude contestada por alguns, mas sendo vista como jogada de mestre por outros. E foi quase mesmo um jogo de xadrez, só que nessa partida, Campelo vai ter de manter rei, rainha, torres, cavalos, bispos, todos vivos. Afinal, o Vasco não pode cair mais, merece sempre estar de pé, saudável, como um verdadeiro gigante que é e sempre foi. E convenhamos, uma tarefa que pode até ser atribuída a um grande doutor. A bola agora está com Campelo. Lua é boa, é dentro da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! É isso aí. Vamos começar por partes. No mundo do Vasco, todo mundo te conhece. Não, você foi médico lá durante muitos anos ou você estava ainda como médico ou você já parou de ser médico do Vasco há muitos anos? Não, na realidade eu saí da equipe médica do Vasco em 2012. 2012. Comecei acadêmico em 84, e aí em 86 já fui pro futebol profissional. E participei de todo esse tempo aí, pelo menos 2 décadas, as décadas mais vitoriosas do Vasco, eu participei. Quer dizer, no mundo da bola você está faz muito tempo. Há muito tempo. Faz muito tempo. Tem uma história no Vasco. Você tem uma história no Vasco. Ô, Campelo, você tinha um dia o sonho de ser presidente do Vasco? Isso passou algum dia pela tua cabeça? Olha, não. No primeiro momento, não. Uma coisa que nunca me passou, nunca tive essa ambição e sequer a vaidade de ser o presidente. Essa coisa surgiu naturalmente, né? A partir do momento que eu saí do Vasco em 2012, existia um movimento da oposição para tirar o Eurico, né, para vencer o Eurico na eleição que iria suceder o Roberto. E aí, pela representatividade, pelo meu nome no clube, pelo respeito que as pessoas têm por mim, e por ser um nome que não tinha nenhuma rejeição, eu fui convidado a participar. E aí, nessa eleição de 2014, eu apoiei o candidato Roberto Monteiro. Inicialmente, a ideia é que, em caso de vitória, eu reformulasse o departamento médico. E, enfim, participei dessa campanha. Nós saímos derrotados numa eleição em que o Eurico foi eleito e o Júlio chegou em segundo. E houve um entendimento do grupo, né, das pessoas que faziam parte da oposição, daquelas que de fato militam, né, que estão ali no clube no dia a dia,
fazendo oposição, no caso ao Eurico, de que precisava haver uma mudança nesse nome, de alguém que tivesse uma aceitação maior com os vascaínos de maior idade, com mais idade, o pessoal oriundo da colônia portuguesa, mas que falasse bem também com os jovens. E a conclusão que se chegou é que o meu nome seria um nome interessante para ocupar esse espaço. E a partir daí as pessoas começaram a tentar me convencer a ser candidato. E meus filhos são vascaínos, apaixonados, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, que é louca pelo Vasco, um filho de 27, que acompanhou toda essa trajetória vitoriosa do Vasco. E, enfim, isso despertou em mim o desejo de contribuir com o clube, né? De transformar o clube. Eu vi um clube muito ultrapassado, muito arcaico na sua forma de gerenciar, né? E com um potencial enorme, que todos nós sabemos, porque o Vasco é um clube nacional, né? De abrangência nacional. Esse desafio foi que me motivou a aceitar essa proposta e me candidatar a presidente do clube. Antes da gente entrar mais no detalhe dessa eleição, não tem nenhuma semana que você é presidente do Vasco. Não. Vai fazer ainda, né, na segunda-feira, vai fazer uma semana que você virou presidente do Vasco. Tua vida mudou? Radicalmente. O que mudou nessa uma semana, já que já deu para perceber, né? Que é pouco tempo ainda, mas pelo jeito foi uma semana intensa. O que mudou na tua vida já em uma semana, de bom e de ruim? Olha, Benja, o que mudou é que, assim, eu hoje tenho 57 anos, sou um profissional bem-sucedido, tenho 3 clínicas. Hoje eu trabalhava muito pouco, né? Então tinha uma vida bastante tranquila, onde eu curtia a minha família, onde eu podia pedalar pela manhã, chegar cedo em casa, uma vida realmente muito tranquila. E a partir dessa eleição, quer dizer, já antes, durante a campanha, eu já tive um envolvimento muito grande, porque a partir do momento que eu aceitei esse desafio, né, eu coloquei na minha cabeça que 2 coisas eram fundamentais para que eu assumisse esse compromisso. Uma era criar um projeto de gestão para o Vasco moderno. E a outra era trabalhar pela unificação, por apaziguar o clube, porque a gente sabe que o Vasco vive aí nas últimas 2 ou 3 décadas sempre em conflito, sempre com divergência, e há um entendimento que o Vasco unido ele é muito mais forte, né? Então, essa era a minha intenção, unificar a oposição, unificar o Vasco, pacificar o clube e criar um projeto de gestão. Então, mergulhei de cabeça, comecei a trabalhar nisso e aí, a partir daí, reuniões 3, 4 vezes por semana para discutir questões políticas, para se criar esse projeto de gestão. Mas esse envolvimento aumentou muito após a eleição, né? Hoje eu tenho trabalhado muito no Vasco, saio de casa cedo. Tua mulher queria que você fosse presidente do Vasco? Ela Não. gostou da ideia ou ela tá... Ninguém. Não. Ela Mais ou menos isso. Ale, em casa é Ale. Ale, o que você foi fazer, Ale? É verdade. Cara, a gente ia pra Angra esse fim de semana, já não vamos mais, Ale. E o barco, e a bike? É mais ou menos isso. Você acha que tem bola de cristal, né? Ô, Campelo, agora vamos... o que chamou a atenção? Tem uns dias aí a gente ouviu coisa daqui, ouviu coisa de lá, e eu tinha uma notícia que falava o seguinte, olha, tinha uma informação, o Campelo tá chateado lá na chapa do Júlio Brandt, porque, a coisa começou a andar, quando já estava praticamente ganho, né? E, deixaram o Campelo meio que de lado lá no futebol. Isso é verdade ou não? É isso que te deixou chateado? Não é só isso, né? Mas teve isso? Teve. É verdade que teve uma reunião em Paris para trazer o Júlio Brandt com o Deco, para trazer o Eto'o, e que você não foi nem avisado. Isso é verdade? Verdade. Mais absoluta verdade. Eu posso te dizer o seguinte, e eu tive muita humildade durante esse processo, muita humildade. Porque, assim, a gente precisa, para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Quando nós começamos a campanha para vencer essa eleição, derrotar o Eurico nas urnas,
a gente percebeu que existia um anseio, um pedido muito forte por parte da torcida para que nós nos uníssemos, para que toda a oposição se unisse e que fosse, com isso, capaz de vencer essa eleição. E o que a gente percebia é que esses grupos tinham uma dificuldade muito grande de se aproximar, de ceder, né? Cada um querendo permanecer como candidato, né? Para a torcida, não importava quem seria o candidato. O que importava é que houvesse uma união capaz de vencer o Eurico nas urnas. Num dado momento, próximo da data da eleição, nós que já víamos conversando há algum tempo e resolvido criar uma forma de união, né, onde ficasse acordado o que caberia a cada uma das partes, muito próximo da eleição nós verificamos que nenhum de nós isoladamente venceria a eleição. O Eurico sairia vitorioso. E aí, entendendo esse anseio, esse desejo da torcida, eu fiz um movimento de unificação, né? Convenci o meu grupo de que era vital que nós nos uníssemos para que a vitória fosse possível. E aí, nessa uma semana antes da eleição, nós acordamos que teríamos uma gestão compartilhada, com decisões divididas, discutidas entre os grupos, que nós formaríamos um comitê com 3 pessoas de cada lado para que as grandes questões fossem tratadas ali e decididas em comum acordo. Enfim, ganhamos a eleição e a partir daí, nos 2 meses que se seguiram até a data do dia 15, ou melhor, do dia 19 na Lagoa, nós não conseguimos mais manter nenhum tipo de diálogo com o pessoal da Sempre Vasco. Sempre Vasco é o Júlio Sempre Branco. Vasco é o grupo do Júlio Branco. Propus várias vezes reuniões, quer seja diretamente para o Júlio, quer seja para o Cristiano, que era o grande articulador político do grupo deles, e eles sempre empurrando para frente e tal. Por outro lado, a gente tomava conhecimento no mercado, né? Eu tenho muito tempo de futebol, você conhece muita gente, que eles estavam se articulando já para trazer esse ou aquele, ou para gerir dessa ou daquela forma, enfim, sem que nós participássemos absolutamente de nada. E aí, obviamente, criou-se no nosso grupo um sentimento de traição, porque nós fizemos todo o esforço para ganhar essa eleição. E aí, na hora de trabalhar, de entrar para a gestão e de participar dessa gestão, nós fomos colocados de lado. Nesse evento em que eles conversaram com o Heitor, no dia 27 ou 28 de dezembro, se não me engano, eu, por telefone, falei com o Júlio. Eu tinha ido para Angra, ele me disse que iria para a Califórnia e que voltaria no dia 2. E que no dia 2 mesmo, ou no dia 3, nós nos reuniríamos para tratar desses assuntos da gestão. E aí, eu sou surpreendido com a notícia de que ele está na Europa. E discutindo com o Heitor, em reuniões com o Deco, com o próprio irmão do Júlio, que é o Daniel, que foi sócio do Deco. Enfim, tratando de questões do futebol, quando já existia um entendimento que eu seria o vice de futebol. E aí veio aquela coletiva que ele deu, onde ele se posicionou, dizendo que ia tomar a cadeira de presidente, que ia assumir, passando por cima do conselho e de tudo mais. Nessa reunião, ele não só, de certa forma, agrediu, ofendeu os conselheiros, os beneméritos, que são um poder do clube, como declarou que já tinha tudo pronto. O gestor, quem iria fazer a operação de jogo, quem ia ser da comunicação, quem ia ser do pessoal, do departamento pessoal. Ou seja, ele já tinha toda uma estrutura montada e nós não participávamos de nada. Nós estávamos completamente fora desse processo. A partir daí, os 60 conselheiros do meu grupo foram eleitos, tanto quanto os outros 60 do lado dele, da Sempre Vasco, se insurgiram contra esse tipo de conduta e resolveram não mais apoiá-lo, né? Inicialmente,
nós nos colocamos fora dessa gestão, né? Declaramos que não participaríamos mais da gestão. A relação piorou ainda mais a partir daí e esses conselheiros achavam que devia ser lançada uma outra chapa para concorrer na Lagoa. E não fosse eu o candidato, seria outro, com certeza. Então, é preciso entender que esse processo de eleição no Vasco ele é feito em 2 turnos. No primeiro momento, o que se elege não é o presidente. Isso é um equívoco da torcida, é um equívoco de alguns sócios, achar que aquela primeira eleição é do presidente. E não é. Ela elege 120 conselheiros que vão compor o Conselho Deliberativo. Ou seja, quando a gente vê algumas críticas, alguns termos usados, é falta de informação. Total. A galera falando... O que teve na eleição do Vasco foi um golpe. Não é golpe. Não é golpe. Que está de acordo com o Estatuto. Exatamente. O Estatuto... E se você for pegar entrevistas do próprio Júlio, se não me engano, para a própria Fox, na porta do Vasco. Foi para mim, no meu programa. Ele mesmo diz que é legítimo que qualquer um dos 300 se lance candidato. Se vocês forem retroceder, vocês vão verificar que não só ele, mas outros já haviam declarado isso. Qualquer um dos 300 conselheiros pode se lançar candidato. Isso não teria acontecido se não fosse a conduta deles. Né? O que a gente percebeu é que a gente ia estar colocando no poder do clube novamente o autoritarismo, a direção centralizada, sem discussão dos processos, sem democracia. E foi por isso que esse grupo de 54 conselheiros, na realidade, se colocaram de forma insatisfeitas, contrário à escolha do nome do Júlio na reunião do Conselho Deliberativo no dia 19. Ô Campelo, agora é o seguinte, e como é que chegaram, porque tinha aqueles 300 podiam sair candidato no dia, né? Sim, claro. Teoricamente todos podiam, todos né? Eles. De acordo com o Estatuto. Mas quem chegou e falou assim, Alexandre Campelo, ele vai ser o nosso cara? Foi um grupo? Foi um grupo, exatamente um grupo. Esse grupo que era originalmente da minha chapa. E de bate-pronto você aceitou ou você relutou? Não, houve discussão, até o dia eu ainda relutei, mas a colocação das pessoas era o seguinte, ó Campelo, se você não for, a gente vai botar outro. E eu te confesso que assim, aquilo criou em mim um sentimento realmente de revolta, de se sentir traído, de ter participado daquilo, de ter apoiado. O termo é esse, porque um lado fala, o Alexandre Campelo foi traíra. O Alexandre Campelo fala, eu fui traído. É muito fácil. Eu vou te dizer o seguinte, se eles tivessem cumprido todos os compromissos que assumiram, né, se eles tivessem mantido tudo aquilo que foi tratado, de uma gestão compartilhada, de discutir os processos, de nós estarmos juntos, ele hoje seria o presidente do Vasco. Mas a gota d'água foi essa reunião em Paris com o Eto'o? Foi importante também, porque isso demonstrou claramente um desrespeito ao que foi tratado. Ora, se sabidamente eu seria o vice-presidente de futebol, como é que ele vai para uma discussão, né, e sequer nos comunica? Mas não foi só isso, esse foi só um ponto. A gente não pode achar que nós chegamos a essa situação, a essa decisão, por um único fator. Óbvio que não. Se você erra uma vez, a gente vai lá e conversa. Olha, pô, não é assim. Pô, olha, isso não está certo. Mas não, foi o conjunto da obra que fez com que a gente perdesse a confiança e não acreditasse mais que fosse possível uma gestão séria, uma gestão que realmente nos representasse. E qual o papel do Eurico nisso tudo? O Eurico tem algum papel? Porque é isso que eu falo. Por isso que é bom ter o presidente do Vasco aqui. Você está no futebol há muito mais tempo que eu. É disso que me disse, a gente ouve daqui, ouve de cá, o que é verdade, o que é mentira. Pô, o Eurico arquitetou. Não. O Eurico vai mandar no Vasco, o Eurico está junto, enfim. Absolutamente. Isso aí, as pessoas, quer dizer, tanto o Eurico tirou proveito dessa situação. Porque ele não queria ver o Júlio. Porque ele não queria o Júlio. Ele desde sempre odiava o Júlio. Não só ele, mas muitos beneméritos pelas atitudes do Júlio. Vale lembrar que quando o Júlio foi, em 2014, ficou em segundo lugar, ele entrou com 30 conselheiros.
porque a chapa vencedora nessa eleição para o Conselho, ela elege 120 conselheiros. E quem fica em segundo lugar coloca 30 conselheiros. Ele perdeu todos os conselheiros, ele perdeu o apoio de todos os conselheiros durante a gestão do Eurico. Porque falta habilidade política? Porque falta habilidade política, exatamente. O que sobra do Eurico. Exatamente. E agora demonstrou isso novamente, porque nós nos unimos a ele e o que ele fez? Simplesmente abandonou aqueles que o apoiaram, desrespeitou esse apoio, desmereceu esse apoio, né? E não só fez isso, como, de certa forma, ofendeu o Conselho de Beneméritos, né? Que é o Conselho Deliberativo é formado por 150 conselheiros. Como eu disse, 150 são eleitos, 120 por quem vence a eleição, 30 por quem chega em segundo lugar. Os outros 150 são conselheiros natos, são os beneméritos e grandes beneméritos. Eles vão estar lá até morrer, tá certo? Uma boa parte desses conselheiros, eles viraram beneméritos pelas mãos do Eurico. E, de alguma forma, são fiéis ao Eurico. Por isso, o grito de Eurico, dentro da sede da Lagoa, quando o Júlio foi derrotado. Entendeu? Agora, nós não precisávamos desse número de conselheiros ligados ao Eurico, porque dos 120 nós tínhamos 54, o Júlio 66, tá certo? O Júlio tinha lá uns 15 beneméritos, chegava a 80 e pouco. Só que eu, por ter 30 anos de clube, a maioria dos beneméritos votaria em mim, porque me conhecem, porque são respeitados, porque conhecem a minha conduta, conhecem a minha maneira de agir, que é sempre coerente, serena, respeitosa. E como que sempre foi tua relação com o Eurico? Olha, eu posso dizer que eu saí em 2004 por ter brigado com o Eurico, né? Por ter divergido das suas atitudes, né? Mas sempre foi uma relação respeitosa, mas sempre de oposição. Agora, nunca votei no Eurico, posso te garantir. Então esse negócio, os caras falam assim, pô, o Eurico vai ter participação na tua gestão, é zero? Zero. E isso é uma maldade, né? Porque a gente sabe que o pessoal da Sempre Vasco tem um certo aparelhamento, né? Então começam a plantar um monte de notícias e de informações que não são reais, não são verdadeiras. E essas notícias são impulsionadas, digamos assim, são compartilhadas. Na realidade, se você, ao invés de só repetir o que está sendo dito e olhar para dentro do clube, você vai ver que absolutamente não é verdade. Eu tenho uma diretoria administrativa eleita que jamais participou de qualquer gestão do Eurico. Nós temos 2 negros que compõem a nossa diretoria, tá? Que é o Edmilson Valentim na presidência do Conselho Fiscal, é o Eloy Ferreira como primeiro vice-presidente. Nós temos uma mulher como segunda vice-presidente, que é a Sônia. Todos os nossos vice-presidentes sempre foram oposição ao Eurico, sempre estiveram contra o Eurico. E a gente está já fazendo uma reformulação em todos os processos no Vasco. Um dos meus primeiros atos como presidente foi liberar para toda a imprensa, para todos os veículos de comunicação, o livre trânsito dentro de São Januário. Antes, a imprensa ficava lá na arquibancada no sol. Hoje, a imprensa pode circular pelas sociais do clube. Eu mandei desbloquear mais de 10 mil internautas que estavam bloqueados nas redes sociais do Vasco. Então, e estou começando a fazer uma reorganização, uma reestruturação em todos os departamentos. Agora, ô Campelo, nós estamos vendo aquela imagem. Você vai assistir jogo lá onde era a sala do Eurico também ou não? Talvez eu prefiro assistir na social. Eu prefiro assistir na social. Não me agrada muito. Mas eu acho, assim, eu tenho um grande plano para aquela sala. Vai ser o quê? A minha ideia é levar os vascaínos para lá, os ídolos, os formadores de opinião, formar um camarote VIP? Não do presidente, mas um camarote VIP, em que as grandes celebridades vascaínas poderão assistir o jogo ali com total privacidade. A gente precisa mudar essa imagem do Vasco, trazer os grandes ídolos de volta, que foram afastados nos últimos anos, trazer essas figuras ilustres para dentro do Vasco, porque isso ajuda a alavancar
o clube. Quando você melhora a imagem do clube, quando você melhora a marca do clube, você aumenta também os investimentos, você traz o sócio para dentro. Eu espero que o Vasco, a partir de agora, seja realmente do sócio, do torcedor. É isso que eu quero para o Vasco. Agora, o Campelo, olha, se o Eurico tivesse ganho, a estrutura está montada, o negócio estava caminhando. Nós não estou discutindo aqui se é bom ou ruim, mas estava montando. Sim. O Júlio, provavelmente, tinha já todo um plano, caso ganhasse, porque ele estava lá concorrendo. Você foi candidato do dia para a noite. Não, discordo. Eu era candidato desde maio, eu fui o primeiro candidato. Como eu te disse aqui no início, eu trabalhei num projeto de gestão, a união só se deu faltando uma semana para a eleição. Então você está equivocado, desculpa. Não, desculpa eu, se eu estou mal informado. Quer dizer, então em maio você já era candidato? Eu fui o primeiro candidato a se lançar. Então não sabia. Eu lancei a minha candidatura em maio exatamente porque eu achava que, eu entendia que precisava ter tempo até a eleição, primeiro para que os vascaínos entendessem que não era mais o Campelo médico, que era o Campelo candidato. Né? Então, e eu estaria concorrendo contra pessoas que já tinham sido lançadas anteriormente, ou seja, já era do conhecimento do sócio. Então, o que eu ia te perguntar, vai por água abaixo, porque eu ia falar assim, que você não tinha um plano. Claro. Então você tem. Tem. As pessoas falam assim... muito bem estruturado. Então, quando a gente ouve as pessoas falar, mas o cara foi do dia para a noite e agora ele não sabe o que fazer... Isso é desconhecimento. É isso que eu quero te perguntar. É desconhecimento. É desconhecimento. Quer dizer, não é que você sentou lá na presidência segunda-feira e falou, pô, e agora... Eu não caí de paraquedas. Então, não é que você sentou e falou, e agora o que eu vou fazer? Você já sabe. Quer dizer, você já sabe tudo que você vai fazer. A gente, como eu te falei, a gente já tinha um programa de gestão, com envolvimento de grandes, de um número grande de pessoas do próprio BNDES que participaram dessa construção, entre outros profissionais capacitados. Agora, o Campelo... Isso foi fruto de grande discussão. Agora, o Campelo, e a situação financeira? É muito ruim. Você hoje, você tem um número exato? Qual que é o buraco? Qual que é o prejuízo? Quanto deve o Vasco? Tinha até, aquela semana lá, a gente transmitia aqui a coletiva do Eurico, tinha que pagar as passagens lá para o jogo do Vasco na Libertadores. Falou, não vou pagar, enfim. A gente sabe a situação toda lá. Você sabe ao certo? Não. Não pelo seguinte, eu tenho uma ideia, você tem um balanço de 2016 e a gente não tem um balanço de 2017 ainda. Então a gente sabe qual é o comprometimento da receita do Vasco, nós temos trabalhado desde a posse, nós temos trabalhado em fazer esse levantamento. Hoje tem uma equipe direto lá dentro trabalhando nisso, levantando os contratos, levantando o passivo do clube. O que a gente sabe hoje é que existe um comprometimento significativo das receitas do Vasco, das principais receitas. A gente sabe que as principais receitas do Vasco são oriundas da cota de transmissão e uma boa parte dela está comprometida, pelo menos até abril ou maio de 2019. Então, esse será um ano muito difícil para o Vasco. Caramba, como é que você vai, e de onde você vai tirar dinheiro em 2018? Exatamente. Qual é a mágica? Eu posso dizer o seguinte, o Vasco, ele já foi possível tocar o Vasco em 2016 por conta do Profut, que aliviou uma dívida muito grande. E foi possível tocar pelo adiantamento das cotas de TV, né, em 2017, e venda de ativos, como o Douglas e o Luan. Esse ano a gente não tem essas luvas para receber. Então a gente vai ter, de fato, que trabalhar na redução de custos, trabalhar fortemente na redução de custos e na geração de novas receitas. Para isso, o sócio, o torcedor, ele é fundamental. É fundamental que o vascaíno entenda o esforço que nós vamos ter que fazer para ultrapassar 2018. 2018 é um ano que a gente imagina que tem um déficit aí maior do que 60 milhões. E como é que dava para trazer o Eto'o? Eu também não sei. Eu não sei porque eu não participei, né? Sinceramente, não sei.
Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. Você não vai prometer mundos e fundos para ninguém? Não, a gente pretende montar um time, uma equipe competitiva. Eu tenho conversado já com o Zé Ricardo, nós temos atendido às solicitações dele. Ele está muito otimista de que é possível montar um time competitivo. A gente vai tentar equacionar uma série de despesas que nós temos, do passivo, que a cada hora surge na nossa mesa, e tentar trazer novas receitas. Já estou trabalhando, conversando com grandes empresários, buscando soluções. Por exemplo, como você disse, não existia caixa para o pagamento de passagens, de alimentação, de uma série de coisas. As contas do Vasco estavam bloqueadas por conta dessa vacância que existiu entre o dia 15, quando terminou o mandato do Eurico, e o dia 19. E aí a juíza determinou que fosse feita uma gestão compartilhada. Isso aí, de certa forma, inviabilizou o clube nesses dias. A gente não conseguia contratar, não conseguia fechar nenhum contrato, a gente não conseguia pagar nada e não existia receita. Então, nós fomos atrás de recursos. Se é uma empresa, ela não estava aberta. Não, com certeza não estaria aberta. Não. Só está aberta porque é o Vasco, porque é um gigante, porque tem muita força, senão não estaria aberta. E aí o que acontece? Fomos atrás de recursos, conseguimos pagar um mês de salário, equacionar essas despesas mais emergenciais, e aí temos a expectativa aí da entrada de alguns recursos, na tentativa de colocar as folhas salariais em dia, e a partir daí tentar buscar novas receitas. Esse é o nosso grande desafio. E a gente já está trabalhando para isso nos diversos setores, para que a gente consiga manter um fluxo de caixa, ou seja, receber mais do que gasta, para minimamente manter o clube sobrevivendo aí em 2018. E aí, a partir de 2019, sim, com o clube melhor estruturado, a gente conseguir alçar voos mais altos. Não leva que eu estou querendo tirar onda barato, que eu não estou. Calma, antes de você xingar que eu vou falar. O modelo adotado pelo Bandeira de Melo é um exemplo a ser seguido? Porque o Bandeira, quando pegou o Flamengo numa situação caótica e chegou e falou mais ou menos o que você está falando para a torcida do Flamengo. Olha, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Não vou te xingar não, porque é isso mesmo. Eu acho que o vascaíno tem que entender e acho que isso até contribui, porque a situação nossa hoje é exatamente a situação que o Bandeira pegou lá quando assumiu. É um exemplo a ser seguido, é o que ele fez. Com certeza, não só o Bandeira, mas outros, né? A gente sabe de outros grupos, outros clubes que se reestruturaram a partir do caos, né? E o importante é ter essa vontade, é ter esse desejo, não medir esforços para colocar em prática, isso a gente não vai medir. Nós já estamos trabalhando no sentido de colocar uma auditoria dentro do Vasco, auditar, para que a gente entenda, para que a gente faça um diagnóstico da real situação do clube, né? O que eu tenho aí para pagar? Eu não posso estar sentado na mesa e cada hora é uma conta diferente que aparece, que é o que tem acontecido nesses últimos dias. Então não há previsibilidade. Isso te surpreendeu ou você esperava? Eu já esperava que existisse, só não esperava que fosse tão grande quanto... A quantidade? É isso que você está falando? Não esperava que fosse tão grande. Mas, volto a dizer, as atitudes estão sendo tomadas, o trabalho está sendo feito, nós estamos trabalhando muito forte. A minha equipe, os meus vice-presidentes, arregaçaram a manga, você vê um número enorme de... Eu nunca vi tanto vice-presidente dentro de São Januário trabalhando, como na nossa gestão. Né? Com todo respeito, os vice-presidentes normalmente são abnegados, ninguém tem remuneração, nem o presidente, nem os vice-presidentes. O Vasco tem todas as gestões passadas, esses vice-presidentes sempre foram muito participativos, mas hoje o envolvimento dessa equipe é grande demais, é enorme. Agora, Campelo, você tem uma receita para entrar também, que foi a venda do Matheus Vital e entre o dinheiro da venda do Felipe Coutinho, porque o Vasco era o formador, né? Com certeza. Mas até isso é complicado, porque muitas dessas receitas elas já vêm carimbadas. Quer dizer, você vendeu o jogador aqui, mas esse dinheiro já está... Você não pega ele? Já... Nem passa. Ele passa nem na tua frente. Não, já vai direto. Assim como as receitas de cota de TV, você tem lá um número grande de empréstimos
para que o público entenda, funciona como um empréstimo consignado. Você vai no banco, pega o dinheiro e dá como garantia o recebível, né? Então, esse dinheiro é descontado já direto na fonte para o banco. O risco é zero. O banco só empresta com essa garantia. Lógico. E é isso que compromete o nosso recebível, digamos assim. Então, você tem lá, tenho 90 milhões para receber. Tá, contrata de 90 milhões, mas quanto eu tenho para receber? 6. Todo o resto está comprometido. Quando eu entrevistei... ano passado, começo do ano, Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, ele falou que quando o Paulo Nobre entrou, o Palmeiras não tinha nem para pagar a conta de luz. Só que, e tinha os mesmos problemas, as receitas de televisão estavam todas adiantadas, não tinha dinheiro para entrar, só que a máquina precisa girar. Sim. E a máquina custa. Não é só o time do Vasco, tem o clube do Vasco. Né? Com certeza. Aquilo deve custar, sei lá. Hoje o clube custa tanto quanto o time. Então, só que aí veio um Paulo Nobre, na época, e tirou do bolso para colocar, porque senão a máquina não andava. Pelo que eu estou entendendo você falar, ô Campelo, não tem receita para entrar. E de onde vai tirar o dinheiro? As receitas são pequenas. E de onde vai tirar o dinheiro para a máquina girar o dia a dia? Não estou falando para comprar Eto'o, para comprar Henrique Dourado. Estou falando do dia a dia. Que o dia a dia do Vasco custa o quê? 4, 5 milhões por mês? Sei lá, mais ou menos. Não estou contando futebol. Se contar com futebol, dá mais. Estou falando o dia a dia do Vasco. Eu te diria que no ano passado o Vasco custou 200 milhões no ano. É só fazer a conta. Então, 200 milhões no ano. Tem município aqui que não tem orçamento, não trabalha com orçamento desse. Exato. Então, assim, existem outras receitas, né? Você tem a receita de Copa do Brasil, você tem a receita da transmissão do Carioca, mas não são receitas tão expressivas quanto. O importante é que a gente tem que entender é que, por exemplo, se a cota de TV, se aquilo se a minha receita, 80% é de cota de TV, ou seja, só 20% é oriundo de outras fontes, isso significa que eu estou trabalhando muito mal essas outras fontes. Então eu preciso alavancar a cota de TV, eu não vou aumentar. A não ser que a gente, né, aumente o número de assinantes, de pay-per-view e tudo mais, isso é uma forma de aumentar a nossa cota. Só que não a curto... Porque será flutuante a partir de 2019. Mas não esse prazo, ano, né? Não a curto prazo. Então, a curto prazo, o que eu preciso fazer é aumentar essas outras receitas. E aí, o que são essas outras receitas? É propaganda, é marketing, é royalty sobre produtos que são vendidos, licenciado, sócio-torcedor. E aí que eu digo, o vascaíno precisa entender que esse é o momento de abraçar o clube. A eleição passou. Muita coisa ele não entende, ele não sabe exatamente como aconteceu, ou seja, ele está vendendo o peixe como foi entregue. Ele está comprando. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente está comprando peixe sociais, como... Os caras estão te xingando de uma forma... por total desconhecimento. Eu estou te conhecendo hoje. Palavra de honra, você que está em casa aqui, meu irmão fala, estou conhecendo o Alexandre Campelo hoje, a primeira vez. Por sinal, me passam a imagem de ser um cara extremamente sério e de muita credibilidade. Então, não estou vendo motivo para tanto xingamento. Mas tudo bem, torcedor e tal. Não vou mais lá, eu quero que o Vasco se dane, não vou ver jogo, vou parar de pagar lá a mensalidade. Eu vou te corrigir, Benja. Na realidade, eu não errei, não. Ele está comprando o peixe, porque quem está vendendo são outros. Tem gente vendendo um peixe que não é verdade. E o torcedor, infelizmente, está comprando esse peixe, como ele está sendo vendido, entendeu? Ele não entende bem esse processo, ele não sabe a realidade do que aconteceu, algumas questões inconfessáveis que não dá para falar aqui. Mas o que o torcedor precisa entender primeiro é o seguinte, que quem ganhou foi a oposição, como ele queria. Pode não ter sido o preferido, pode não ter sido, e mesmo assim preferido de alguns, que não era o preferido de todos. Porque se o indivíduo só tem 18% de intenção de voto, é porque ele não era maioria. Você concorda? E esse era o cenário antes da eleição. O grupo do Júlio Branco tinha 18% da intenção de votos. Então, ele já não tinha, digamos assim, ele já não era a maioria no desejo do vascaíno. Tá certo? Mas era oposição, assim como eu. Então, eu acho que o que o vascaíno precisa entender é que a oposição foi quem ganhou a eleição, que foi a grande vitoriosa. E a gente está deixando de comemorar isso, essa grande vitória.
que é a vitória da oposição, que é a derrota do Eurico. Nós estamos deixando de comemorar isso, para entrar em questões menores, das quais o sócio, lamentavelmente, não tem total conhecimento. É que é meio um jogo... Esse bastidor político do Vasco é meio um jogo de xadrez, até como eu lá na crônica. Porque é o seguinte, a torcida, na sua grande maioria, não queria o Eurico. Exatamente. A torcida, né, que não é quem vota, quem escolhe, tá certo? Quem escolhe é o sócio e depois os conselheiros, né? Então a torcida não queria o Eurico, a grande maioria não queria o Eurico, ponto. A grande maioria da torcida queria o Júlio Brandt, ponto. A torcida, em grande parte, queria a vitória da oposição, ponto. Aí, final das contas, que conclusão que eu chego? O Eurico escolheu quem ia perder. Ele não queria o Júlio Brandt de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas não foi ele que ganhou. E eu te diria o seguinte, mas eu discordo um pouco disso, porque ainda que ele não... Óbvio, se ele escolhesse o Júlio seria eleito. Talvez se fosse eleito. Mas se ele pura e simplesmente se abstém, nós ganharíamos de qualquer jeito. Não. Você sabe qual foi o final da votação? Quanto? Foi 151 a 88. Quase o dobro. Exatamente. Então aí que eu digo, o Eurico surfou nessa onda. Ele tirou onda com o Júlio. E isso ficou muito ruim para mim. É isso que eu ia te falar. Porque colou em mim uma imagem de que tem alguma parceria, alguma coisa com o Eurico. O que não, absolutamente não é verdade. E é aí que eu digo, o vascaíno deveria deixar de lado isso e olhar para o que está sendo feito. Dar um crédito, né? Dar um crédito e olhar para o que está sendo feito. O vascaíno, a meu ver, deveria estar comemorando a vitória da oposição. E esquecer essa coisa de Júlio e Campelo. Porque ninguém é Júlio nem Campelo. O que as pessoas são vascaínas, né? Você perguntar ali ao torcedor, você é o quê? Não, eu sou vascaíno. Ele não é Júlio nem é Campelo. Ele tem que apoiar o clube. É que a imagem do Eurico é uma coisa tão forte, né? O Eurico é uma pessoa emblemática. Com certeza. O Eurico é carismático, né? O Eurico... Pô, você vê o Eurico, você vê Vasco. Né? Então, esse prazer dele, essa vitória do Eurico, talvez, em não ver o Júlio Brandt, é isso que você falou. Talvez isso cause revolta no torcedor, mas absolutamente não tem culpa disso. Porque ficou um negócio, o Eurico fez com que o Alexandre Campelo fosse o presidente do Vasco. Que também que o não é Eurico essa vai verdade. estar por trás da gestão. Que também não é verdade. Também não é verdade. Cara, é uma história... Eu vou te falar, estou falando sério. Essa eleição do Vasco foi uma coisa, assim, incrível. Agora, você, torcedor do Vasco, está assistindo o programa... Eu não estou aqui para defender A, B ou C, mas vocês estão ouvindo o presidente do Vasco falar o que está acontecendo no Vasco. Então, esse negócio de não pagar mensalidade, vou abandonar, não vou no jogo... Só piora a situação, né? Só piora a situação. E o presidente acabou de falar que 2018 é um ano difícil. Não está iludindo ninguém. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta rapidinho com mais Alexandre Campelo, o novo presidente do Vasco. A mulher dele, ó, tá com ele. A gente já volta, é rapidinho. De volta aqui com o Benja, hoje recebendo o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo. Sincero, transparente, tá falando, gente. Temos que dar voz de confiança para o presidente do Vasco, tem que ouvir o que o homem está falando. Isso que eu ia te falar, que recado que você pode passar para o torcedor do Vasco, que está bravo, que está revoltado, que está chateado? O que você pode prometer, o que você pode falar para eles, para tranquilizar a torcida do Vasco? Eu acho que é um pouco de tudo que já foi dito aqui, né? Que a gente precisa que o torcedor do Vasco nos dê um crédito. Eu tenho dito que no futebol o jogador costuma dizer que vai provar dentro de campo o seu valor. Eu quero dizer que a gente vai provar na gestão que nós somos diferentes, que nós somos oposição, que nós vamos trabalhar incessantemente para mudar o Vasco, para dar ao Vasco a gestão que todo vascaíno deseja. Uma gestão democrática, com transparência, mas especialmente com espírito de grandeza, agressiva, tentando botar o Vasco sempre em primeiro lugar. Né? E acho que não é o momento da gente entrar nessas brigas, fazer do Vasco palanque para brigas políticas. Eu acho que o sócio, o torcedor, ele tem que abraçar o Vasco. O Vasco é feito de luta, é feito
pela torcida, é feito pelo esforço da torcida, tem uma história muito bonita. E eu acho que esse é o momento dos vascaínos, mais uma vez, abraçar o clube e botar a Cruz de Malta em primeiro lugar. E, enfim, de trabalhar nessa reconstrução do clube. Agora, você contratou essa semana 2 gaúchos para comandar o futebol, né? O Pelaipe e o Nilton Drummond, o famoso Chumbinho. Isso. Já é uma mudança de filosofia do Departamento de Futebol do Vasco? Exatamente. A gente acha, quer dizer, um entendimento anterior de que não deveria existir essa gestão, né, de executivo no futebol, que deveria ser tocada pelo amador. A gente tem uma visão diferente. Eu acho que você tem que ter profissionalismo, você tem que ter um executivo, de fato, lá se dedicando 24/7, né? Quer dizer, o dia inteiro, 7 dias na semana. E é isso que a gente está fazendo, é implantar uma filosofia, uma metodologia, principalmente na base, que aumente a captação de atletas. O Vasco sempre teve uma base muito forte, com captação de grandes talentos, e a gente quer trabalhar para isso. Isso não é um trabalho a curto prazo, não é um trabalho que você vai ter resultado daqui a 3, 4, 5 anos, mas que precisa começar, que precisa ser feito. O remédio é amargo. Exatamente. Você que é médico, o remédio é amargo, mas é necessário. E outra coisa, o Henrique Ceifador, dá para trazer hoje? O Vasco vai fazer algum esforço para também tentar trazer, para ter um time mais forte? Um jogador ou outro? Tem como ou isso aí é papo furado? Não. Obviamente a gente vai tentar sempre fortalecer o time, né? A gente não pode dizer que as contratações estão encerradas. A gente vai trabalhar sempre no sentido de fortalecer. É óbvio que isso depende de uma série de questões. Por exemplo, se a torcida abraça o clube e aumenta significativamente o número de sócio-torcedor, isso nos possibilita trazer um jogador com um nível salarial um pouco mais alto. Nesse momento, a gente tem que trabalhar com o pé no chão, né? Óbvio que nós gostaríamos de trazer o Henrique, mas é um jogador caro, é um jogador em que o Fluminense teria que pagar uma quantia significativa, né, ao Fluminense e ao próprio jogador. Isso hoje eu entendo como sendo inviável, porque o Vasco não dispõe desses recursos. Às vezes tem uns negócios que parece papo de maluco, né? Pô, você está falando, não dá para trazer o Henrique Ceifador. E começamos o programa perguntando se era verdade que o Vasco estava contratando o Eto'o e foram contratar o Eto'o, né? Sem o menor conhecimento da situação, né? Como é que você contrata alguém sem sequer avaliar a real condição do clube, né? Isso é a mesma coisa que eu te convidar para jantar, dizer que eu vou pagar o teu jantar e eu não sei quanto tem na conta corrente. Gente, é um papo... Você dá para pagar o jantar. É um papo uma coisa assim, meio de maluco. Ô, Alexandre, para a gente encerrar isso aqui, você tem uma missão árdua pela frente. O teu objetivo é reestruturar o Vasco, é preparar o Vasco para um próximo presidente, pegar um clube financeiramente mais saudável, um clube internamente com menos brigas políticas, um clube mais aberto. Esse é o teu objetivo? Esse é o meu principal objetivo. É realmente reestruturar o Vasco para que ele consiga, a partir daí, ter um crescimento contínuo, né? Obviamente, a gente sempre vai buscar o título, a gente vai sempre lutar para ser campeão. Isso é o que mais nos dá prazer, é ver o Vasco vencedor, é ver o Vasco campeão. Sem dúvida alguma. Mas se eu terminar o meu mandato com o Vasco... São 3 anos. Três. 3 anos. Se eu terminar meu mandato com o Vasco pacificado e bem estruturado, eu acho que eu já terei conseguido uma grande vitória, porque tenho certeza que a partir daí as vitórias, as conquistas, elas virão com certeza. E Angra agora só via foto pelo celular, né? Eu acho que é. E olha, não é só a esposa que faz pi, não. Até a filha está fazendo. Ah, que barato. Alô, Benja, foi um grande prazer ter essa oportunidade de falar para os vascaínos, de participar do seu programa, que é um programa bacana, descontraído, na linguagem mesmo do futebol. Acho que isso é um... O interesse é esse, que o torcedor do Vasco, que todos te conheçam. É um bate-papo. Mas que principalmente o torcedor do Vasco conheça, como assim eu o conheci hoje, né? Porque é a primeira vez que estamos nos vendo. Muito legal, eu torço por você, sucesso, espero que o Vasco tenha dias de glória aí, tá bom? É o que todos esperamos.
Cara, que legal, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama, no Aqui com o Benji. Então, torcedor do Vasco, assistiu o programa, gravou, ouça. As pessoas têm mania de, às vezes, sair xingando tudo sem conhecer, sem ouvir. Ouça, conheça. E aí depois você tira as coisas. Depois você pode até xingar. Né? Mas antes, não. Ouça. Eu acho que tem que primeiro analisar, Ah. né? E dar a oportunidade do controverso. Com certeza. Tá aí Alexandre Campelo no Aqui com o Benji. A semana que vem estamos de volta. Valeu, gente. Tchau. Vasco, Vasco. Casaca.